deste modo, o recorrente, ele vai estabelecer a extensão, o que ele vai devolver, mas ele não pode estabelecer a profundidade. O recorrente, ele define isso aqui, o que ele pretende ver reformado. Mas, uma vez que ele devolve, o tribunal só fica limitado aqui no conteúdo, mas na profundidade o tribunal pode reexaminar, pode ver questões que não foram objeto do recurso. Por isso, a doutrina chama de efeito translativo. Por isso que a doutrina entende que esse efeito devolutivo na profundidade deve ser considerado como efeito translativo, porque o tribunal, ele transcende, ele vai além daquilo que foi objeto do recurso na profundidade. O dano material foi devolvido. Dentro do dano material, o tribunal vai analisar aspectos, matérias e questões de ordem pública. Dentro do que foi devolvido, o tribunal, então, tem autoridade para aprofundar e encontrar, por exemplo, senhores, vício de citação. E encontrar, por exemplo, questões que não foram analisadas. A parte levou para o judiciário no primeiro momento e o judiciário se manteve inerte, silente. Então, por isso, eu fiz a flechinha. O dano material na profundidade, ele vai ser objeto de análise pelo tribunal. Essa frase é muito importante para a gente entender a diferença de um e de outro. A parte estabelece o que ela pretende ver reexaminado, mas dentro do que ela devolve, o tribunal tem autonomia para aprofundar dentro do aspecto vertical e analisar questões e analisar situações que envolvem matéria de ordem pública. Questões que estão lá no 485, no parágrafo 3º, questões que o primeiro grau de jurisdição não analisou, matéria que envolve questões incidentais que não foram analisadas pelo tribunal. Por isso, o efeito translativo, ele é considerado como uma exceção do princípio da proibição da reforma para pior. Ele é considerado uma exceção, porque dentro do que foi devolvido, presta atenção, dentro do que a parte definiu na extensão, o tribunal pode analisar situações que não foram objeto da decisão judicial e poderá, inclusive, prejudicar a situação do recorrente. Dentro do que foi devolvido, o tribunal vai analisar questões na profundidade, matéria de ordem pública, vício de citação, nulidade absoluta. E se encontrar uma anomalia, um vício grave, uma nulidade que não pode ser convalescida, que não pode ser regularizada, é possível prejudicar a situação do recorrente no recurso interposto por ele mesmo. Então, o efeito translativo, ele é considerado uma exceção ao princípio da proibição da reformatio in pejus. Porque dentro do que foi devolvido, gente, quem devolve? Quem devolve é o recorrente. Pode ser tudo, como pode apenas ser uma parte da decisão. Dentro do que foi devolvido, ele pode, inclusive, ter a sua situação prejudicada. Por isso, a terminologia usada pela doutrina como efeito translativo, porque transcende o objeto do recurso. Transcende o objeto do recurso. Só que transcende o objeto do recurso dentro do que a parte
devolveu. Dentro do que foi devolvido pela parte. Por isso, nós podemos afirmar que o efeito devolutivo horizontal, ele limita o efeito devolutivo vertical. Porque o judiciário vai fazer uma varredura na profundidade somente daquilo que foi devolvido. Aquilo que não foi devolvido transita em julgado. Cadê o dano moral? Rasgado, acabou, não se discute mais. Não se discute mais porque ele transitou em julgado. Mas dentro do que foi devolvido, o tribunal vai analisar vários aspectos, várias questões que podem não ter sido objeto de apreciação pelo primeiro grau de jurisdição e que, inclusive, pode prejudicar o recorrente. Então, é mais um ponto, é mais uma questão interessante para analisar se vale a pena ou não recorrer em determinados casos. Seria interessante que aqui o recorrente verificasse se existe algum vício, alguma questão de ordem pública, alguma questão incidental que ficou sem ser analisada anteriormente. Porque devolvendo para o tribunal vai fazer uma análise e não ficará limitado na profundidade. O tribunal ficará limitado apenas e tão somente na extensão. Na extensão, na profundidade, não. Por isso a afirmação é bem interessante. A parte estabelece a extensão do recurso. Leva o que pretende ver reformado. Mas a parte não pode, não estabelece a profundidade da apreciação por parte do tribunal. O tribunal, então, dentro do que foi devolvido, pode analisar questões que não foram objeto do recurso. Por isso, doutrina considera que o efeito translativo, também conhecido como devolutivo, no seu aspecto vertical, ele é uma exceção do princípio da proibição da reforma para pior, porque aqui o recorrente pode ter a sua situação piorada no seu próprio recurso, quando o tribunal, a analisar aquilo que ele devolveu, verifica que existem questões ali que foram vícios processuais, que envolvem matéria de ordem pública, por exemplo, um menor atuando sem representação, um menor atuando sem assistência, vícios, nulidades absolutas que não podem ser convalidadas, e ter aquela situação extremamente piorada no recurso do recorrente. Tudo bem? Então vamos lá, só para a gente definir, para a gente compactar esse conteúdo. O efeito devolutivo acontece em todos os recursos, é inerente da condição recursal. O efeito devolutivo nada mais é, no seu conceito simples, no seu conceito muito fácil, do que o ato do recorrente devolver para o tribunal a matéria que ele precisa ver reexaminado, revisitado. Nessa devolutiva, nesse ato de devolver, ele vai devolver o quanto ele pretende ver reexaminado. Lembrem da expressão, tanto devolutum quanto apelatum, 1013. O quanto eu devolvo, o quanto eu apelo, é o tanto que eu recebo de devolutiva do judiciário. O judiciário fica limitado a analisar apenas aquilo que foi devolvido. Fica preso, ele vai ficar limitado na extensão. Mas não ficará limitado na profundidade. Dentro do que foi devolvido, o tribunal vai analisar questões que podem não ter sido objeto do recurso e poderá ainda prejudicar a parte recorrente. No entanto, não é em qualquer situação. São situações que o juiz deveria ter se manifestado de ofício e não fez. Questões que envolvem matéria de ordem pública, questões que envolvem nulidade absoluta, aquilo que não convalida, aquilo que não convalesce, aquilo que o Poder Judiciário não pode estabelecer critérios
né, para convalidar algo que está completamente viciado, que causa anomalias e vícios graves no processo, que inclusive podem ser alegados em qualquer fase, em qualquer grau de jurisdição, porque são vícios, são situações que maculam o processo, que prejudicam o processo, fazendo com que ele tenha a retirada da sua validade. Retira a validade daquilo que foi trabalhado pelo Poder Judiciário. Então, dessa forma, o efeito translativo permite que o Poder Judiciário analise, dentro do que foi devolvido pelo recorrente, questões que não foram trazidas por ele no seu recurso.